O quarto erro dessa história é o erro de Esaú. Qual foi o erro de Esaú? A falta de arrependimento. Você lembra lá atrás, quando Esaú estava com fome, e ele chegou de uma caça, e aí ele falou: eu quero comer, Jacó, me dá um pouco dessa caça. E Jacó disse para ele: eu dou para você aqui esse guisado, se você me vender a sua primogenitura. E aí a Bíblia diz que Esaú desprezou. Esaú, o que ele fez, amado? Ele desprezou. Ele desprezou a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. E ele seguiu a vida dele. Mas agora, em Gênesis capítulo 27, versículo 38, diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Quando Esaú descobriu que Isaac já tinha abençoado Jacó, ele ficou entristecido. E alguém poderia falar assim: ele se arrependeu? Não, ele não se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou, mas não é um choro de arrependimento, é um choro de remorso, porque há uma diferença. O arrependimento é quando você reconhece o seu erro diante de Deus e pede perdão. Qual que deveria ser a postura de Esaú aqui? Esaú sabia que ele desprezou a primogenitura dele, então ele deveria falar: Jacó me enganou, Jacó é mentiroso, mas lá atrás eu também errei porque eu vendi a minha primogenitura, então isso é consequência do meu erro. Mas não, o que ele fez? Ele falou: eu vou matar a Jacó. Esse é o típico comportamento de quem não se arrepende. A pessoa que não se arrepende, ele sempre vai culpar o outro. Esaú perdeu a primogenitura dele, no final das contas foi porque ele desprezou a primogenitura. E agora era para ele reconhecer isso, mas ele fala: não, foi por culpa de Jacó. E no versículo 41 diz assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. Ou seja, ele queria se vingar do seu irmão. Deu tudo errado, e ao invés daquilo que deu errado conduzir Esaú ao arrependimento, conduziu ele a tomar outra decisão errada. E aí só comprovou que ele não era digno daquela primogenitura.